O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Seja bem-vindo ao Desaconselho Político. Se você gosta de assuntos como esse, inscreva-se no canal. O que eu quero mandar aqui um recado é específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se Ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega! Já deu! Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando o nome, porque senão vai preso, mas eu falo Alexandre de Moraes, que passava de todos os limites, e nós fomos às ruas pedir o impeachment dele. Por que ninguém foi preso em 2021? O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do Dia do Trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões, mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia. Coronel Limeira, primeiro eu gostaria de parabenizar pelo trabalho excepcional que o senhor tem feito à frente dessa comissão e cumprimentar essa grandiosa mesa na qual eu estou vendo aqui agora, doutor Sebastião, deputado Gustavo Gaia, senador Girão. De fato são pessoas que nos inspiram, e cumprimentar a todos, principalmente aos representantes aqui, né, das pessoas que estão presas. Eu sei que tem aqui pais, mães, temos parentes, as FAV, eu exalto aqui na pessoa da Gabriela Ritter. Temos aqui mães, como por exemplo a do tenente Rafael Pereira Martins, que está preso, assim como diversos outros inocentes. Eu sei que tenho pouco tempo aqui, tenho 2 minutos e meio, então eu vou ser bastante incisivo. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, isso é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se Ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega! Já deu! Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal,
pra poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão, não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse pra eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui embora, eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, eu tivesse tornozeleira eletrônica, eu tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Mas eu quero fazer uma retrospectiva do Brasil para que vocês entendam o que está acontecendo hoje aqui. Vamos voltar a 2015, quando o povo acampou em Brasília pedindo impeachment da Dilma. Olha só, bem semelhantes os cenários, né? Depois, em 2018, eu estava sobre uma rodovia como uma das lideranças daquela que foi a maior greve de todos os tempos. Paralisamos o Brasil por 12 dias. Não teve prisão. Teve multas, algumas coisas assim, de alguns que se atropelaram no final da ideia, mas coisas que não ultrapassavam o limite da lei. E 2018 e 2015 são muito semelhantes. O povo estava manifestando o seu descontentamento com alguma coisa. 2015 era contra Dilma Rousseff, 2018 era contra o preço do óleo diesel, do gás de cozinha. Já vivia. Mas não houve abuso de autoridade. Não houve nenhum ultrapassar dos limites da lei. Agora vamos um pouco mais adiante. 2021. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando o nome, porque senão vai preso, mas eu falo Alexandre de Moraes, que passava de todos os limites, e nós fomos às ruas pedir o impeachment dele. Por que ninguém foi preso em 2021? Porque 2021 que defendia esse país. E por que eu dei essa volta toda? Não é para gastar o tempo de vocês. É para que a gente entenda que em outros momentos da história, e se nós voltarmos em 64, na Marcha das Margaridas, foi aonde houve a maior revolução de todos os tempos, que aí sim teve uma intervenção militar. E que aí não vamos discutir méritos, mas falando de manifestações populares que tiveram positivo, pelo menos por aquele momento daquilo que se buscava, e não houve ultrapassar da lei. O Brasil funcionava de uma maneira ainda capenga, porque a gente só descobriu que o Brasil era capenga com o Bolsonaro. Porque antes do Bolsonaro, a gente não entendia a crise de 2015 que me quebrou. A gente não entendia, a gente tinha pouco conhecimento. Mas quando entrou o Bolsonaro no poder, a gente pôde entender o que era a política, a corrupção da... Esses senadores vagabundos que foram eleitos por um povo que deu o seu voto na urna, mas que chegaram aqui dentro e se venderam pelo ouro e pela prata. E a gente só foi enxergar tudo isso após o Bolsonaro. E aí vem 2022. Aí vem a eleição que ninguém sabe como que pode. O time que ganha a eleição, mas não tem torcida. O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do Dia do Trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões, mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia. Mas não, senhores. Pra que precisa fraudar a urna? Não precisa fraudar a urna no Brasil, não. Você já tem a imprensa nacional da grande Globo Lixo, que já faz campanha de graça pro Lula. Deputado, o que o senhor está falando com tudo isso? É que esse plano foi armado. A Globo e as outras emissoras que chamam o 8 de janeiro de golpe, golpe sem uma arma, golpe sem fuzil, golpe com bandeira do Brasil e Bíblia debaixo dos braços. Golpe! É um plano arquitetado. Foi tudo trabalhado da maneira correta.
Bolsonaro era chamado de genocida que diz que matou 700 mil pessoas. Foi assim que eles acabaram com a reputação do Bolsonaro. Foi assim que eles levaram o presidente Bolsonaro a perder a eleição. Porque a rede social não chega em todos os lugares. Mas a Globo chega. Essa emissora sem moral chega. A militantezinha Daniela chega. E por que eu estou dizendo isso? Só para encerrar minha fala, presidente. É que a gente passou por tudo isso e hoje ainda tem 40 pessoas presas, outras condenadas a 17 anos, porque esse plano foi arquitetado junto com a maior imprensa do Brasil. Assim como as famílias choram vidas perdidas, pessoas sem lar, perdidas, apareceram aqui, ou que apareceram em casa, ou qualquer coisa do gênero, as famílias vão chorar ainda daqueles que estão presos, porque a gente não sabe quanto vai ser. Eu digo, eu fui perseguido, eu fui e assumi um mandato, fiquei 5 meses de tornozeleira. Mas uma coisa eu nunca fiz no meu país, me acovardar e baixar minha cabeça. E os senhores e senhoras que estão aqui hoje, não podem se acovardar ou temer, porque essa guerra, dure o tempo que durar, foram muitos anos de uma guerra fria que o mundo viveu, mas ela acabou. E os responsáveis pagaram o preço e vai acontecer isso no Brasil. Muito obrigado, deputado. Nicolas Ferreira aborda críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes e as ações do sistema judiciário no Brasil, especialmente em relação à repressão a opositores e manifestações populares. A fala menciona uma percepção de perseguição política, destacando situações de suposta injustiça contra cidadãos, parlamentares e lideranças, principalmente no contexto de eventos recentes e históricos de mobilização social no país e para com a direita política. E compara a atual conjuntura política a momentos passados, como os protestos de 2015 e 2018, além de traçar paralelos com manifestações históricas, como a Marcha das Margaridas de 1964. A crítica também se estende à imprensa e sua suposta parcialidade, argumentando que a narrativa construída teria prejudicado figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tom é de indignação, direcionado a um público que compartilha as mesmas frustrações, clamando por justiça, união e resistência diante do que é descrito como uma tirania. Finaliza com uma mensagem de encorajamento, ressaltando a importância de não se acovardar diante das dificuldades. Deixe nos comentários sua opinião e nos siga para mais resumos políticos.